E se aquilo que você chama de verdade for apenas uma máscara? E se sua vida inteira estiver sendo guiada por forças invisíveis que você nunca ousou encarar? Carl Jung alertava: há sinais que surgem antes da queda, pequenos sussurros do inconsciente que gritam quando a sombra está prestes a se revelar. Mas quase ninguém escuta. Você já percebeu como o silêncio às vezes pesa mais do que 1000 palavras? Há segredos escondidos em cada gesto, em cada olhar, e ignorá-los pode custar caro. O empata que desperta não é apenas alguém sensível, ele se torna um portal vivo entre luz e trevas, capaz de sentir o que os outros escondem até de si mesmos. Mas Jung avisava: esse despertar não é um presente inofensivo, é um choque que rompe ilusões, expõe feridas e atrai a fúria do narcisista, que não suporta ver seu reflexo quebrado. A pergunta é: você está preparado para reconhecer as correntes invisíveis que o prendem? Ou prefere continuar acreditando que o cárcere em que vive é, na verdade, liberdade? Há um detalhe perturbador. Quanto mais o empata se aproxima da sua essência, mais o narcisista se sente ameaçado. Como se a simples existência daquele que enxerga a verdade fosse um espelho cruel demais para ser suportado. Jung chamava isso de confronto com a sombra, o momento em que a alma descobre que o inimigo não está apenas lá fora, mas também dentro, e é aí que a batalha começa. Será que você teria coragem de enfrentar esse reflexo obscuro se ele aparecesse diante de você agora? Imagine atravessar um corredor estreito onde cada porta fechada guarda um segredo que poderia mudar tudo o que você pensa sobre amor, dor e poder. Jung deixou avisos, não como quem entrega respostas, mas como quem planta enigmas destinados a despertar. Cada aviso é uma chave, mas também é uma armadilha. O que você faria se, ao abrir uma dessas portas, descobrisse que sua vida inteira foi moldada pelo desejo de alguém que sempre quis controlá-lo? A verdade é que os avisos de Jung não são para os fracos. Eles são chamados que ardem na mente como brasas, questionamentos que não se calam. O empata que desperta aprende que não existe volta, e o narcisista, diante desse despertar, vê seu reinado desmoronar. Mas cuidado, saber demais pode ser perigoso. A pergunta que ecoa agora é simples e insuportável ao mesmo tempo. Você vai se permitir seguir até o fim desta jornada? Ou vai desviar o olhar justamente quando a revelação está prestes a acontecer? Você já sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse em silêncio, mas dentro de você houvesse um grito que ninguém mais consegue ouvir? Jung dizia que o inconsciente fala através desses gritos abafados, dessas sensações que parecem não ter origem, mas que corroem por dentro. O empata que desperta começa exatamente nesse ponto, quando o que era silêncio se transforma em eco, e o eco exige ser escutado. É nesse instante que uma linha invisível se rompe. Você olha ao redor e percebe que as máscaras são muitas, que os rostos que antes inspiravam confiança escondem uma verdade incômoda. Jung chamava isso de confronto com a sombra, o momento em que o brilho das ilusões não consegue mais encobrir o peso das trevas. Você já se viu diante de alguém que sorri, mas cujo olhar grita algo que não pode ser dito? O despertar não é leve, não é suave. É como uma ferida que arde cada vez que a verdade se aproxima. O empata, ao sentir além do permitido, percebe o que os outros escondem até de si mesmos. Mas isso não é um dom tranquilo, é um fardo que atrai as correntes invisíveis do narcisista, como se aquele que se alimenta de controle fosse atraído pela luz de quem enxerga demais. Então surge a dúvida sufocante. Será que o empata desperto está pronto para enfrentar a fúria de quem vive do engano? Jung avisava que o narcisista não suporta o espelho quebrado, não suporta a presença daquele que revela, sem palavras, o vazio de sua máscara. O conflito é inevitável, porque a simples existência do empata é uma ameaça. Você já percebeu que em certos ambientes apenas o seu silêncio já incomoda? Nesse confronto não há apenas dois personagens. Há também você, preso entre o desejo de ver a verdade e o medo de não suportá-la. É como caminhar sobre um lago congelado que começa a rachar sob seus pés.
Você ouve os estalos, sente o frio, mas ainda assim continua. Por quê? Porque algo dentro de você sabe que recuar significa voltar para as mesmas correntes que sempre o prenderam. Jung dizia que a sombra nunca pode ser destruída, apenas reconhecida. E quando o empata desperta, ele não está apenas enxergando o outro, está vendo também a si mesmo. Cada ferida que ele percebe no mundo é uma lembrança das suas próprias cicatrizes, como se o universo tivesse decidido usar o corpo dele como um espelho coletivo. Você já se perguntou por que certas dores alheias parecem doer em você mais do que nos próprios donos? A espiral começa a se fechar. Quanto mais profundo o olhar, mais claro se torna que não há como escapar da revelação. O empata percebe que sua sensibilidade não é uma fraqueza, mas uma chave, e toda chave exige uma porta. O problema é que algumas portas não podem ser abertas sem que algo se desfaça para sempre. Você teria coragem de atravessar mesmo sabendo que não voltaria igual? E o narcisista, do outro lado, sente o chão estremecer, porque para ele tudo depende do jogo das aparências, da manipulação silenciosa. Ele não tolera testemunhas que enxerguem além do véu. O despertar do empata é o fim do seu império secreto, e é por isso que o choque é inevitável. O despertar de um significa a ruína do outro. Mas Jung sabia que essa batalha não se dá apenas fora. Ela acontece dentro, na tensão entre o eu que busca luz e o eu que ainda deseja se esconder. É uma luta íntima, uma guerra que não aparece nos noticiários, mas que molda destinos. Você consegue sentir essa batalha agora, enquanto escuta. E assim, o primeiro aviso de Jung se revela como um sussurro que não cala. O despertar não é escolha, é convocação. O empata não se levanta porque quer, mas porque algo maior o empurra. E quando isso acontece, não há volta. A pergunta é: você já escutou esse chamado dentro de você? Ou ainda finge que é apenas ruído? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O segundo bloco começa quando o silêncio já não pode mais ser ignorado. Jung dizia que existem momentos em que o inconsciente grita tão alto que atravessa a razão, quebrando estruturas que antes pareciam sólidas. É como se a vida conspirasse para que nada mais permanecesse escondido. O empata que desperta sente esse chamado como uma pressão constante no peito, como se cada respiração fosse um lembrete de que existe algo urgente, prestes a ser revelado. Você já experimentou a sensação de estar à beira de um abismo, sem saber se vai cair ou aprender a voar? Nesse ponto, a jornada se torna visceral. O empata sente a energia do outro antes mesmo da palavra ser dita, como se a alma se manifestasse através de pequenas rachaduras no comportamento. Jung chamava esse fenômeno de linguagem simbólica do inconsciente. Gestos, expressões, silêncios carregados de segredos. Mas junto com a percepção vem o fardo, porque perceber é também carregar. O empata não apenas vê a dor do outro, ele a sente, como se fosse sua. E isso o arrasta para um terreno perigoso, onde o limite entre eu e o outro começa a se dissolver. É nesse ponto que o narcisista instintivamente reconhece a ameaça. Para ele, o empata é como uma lâmina invisível que corta as teias de manipulação cuidadosamente construídas. O jogo de aparências, tão necessário para sua sobrevivência, começa a ruir quando alguém enxerga o que está por trás da cortina. E o empata, sem querer, se torna alvo. Você já notou como certas pessoas reagem com hostilidade ao simples fato de você existir? Não é o que você faz, é o que você revela apenas estando presente. Jung alertava que os maiores perigos não vêm daquilo que conhecemos, mas daquilo que não queremos
reconhecer. O narcisista teme esse olhar que desarma, mas o empata também teme a própria visão, porque quanto mais ele vê, mais precisa encarar a si mesmo. O despertar, então, deixa de ser uma bênção simples e passa a ser um espelho cortante que obriga a olhar para as próprias sombras. É nesse paradoxo que a tensão cresce. Ao mesmo tempo em que revela o outro, o empata é forçado a confrontar feridas que carregava escondidas. E aqui surge a pergunta que arde por dentro. Será que é possível sustentar a luz sem ser consumido por ela? O empata se vê dividido entre dois extremos. De um lado, a compaixão que o impulsiona a se entregar ao mundo. De outro, a necessidade de preservar sua própria alma. Jung dizia que o verdadeiro perigo do inconsciente é perder-se nele, ser tragado pelas correntes obscuras sem conseguir voltar. Quantas vezes você já sentiu que, ao cuidar demais do outro, estava, na verdade, se esquecendo de si mesmo? O segundo bloco é a travessia dessa tensão. Imagine caminhar por um corredor estreito, com espelhos de ambos os lados. Cada reflexo não mostra apenas você, mas fragmentos de tudo o que você tentou esquecer. Memórias, dores, vozes antigas que nunca foram caladas. A cada passo, os espelhos se multiplicam e você já não sabe se está olhando para fora ou para dentro. O empata desperto vive exatamente isso. Cada pessoa que encontra é um reflexo de algo que também habita dentro dele. E é por isso que a dor nunca é apenas dor alheia, é uma convocação pessoal. Enquanto isso, o narcisista não descansa. Ele sente que está perdendo o controle e sua resposta é intensificar o jogo. As palavras tornam-se veneno, os gestos, armadilhas, os silêncios, estratégias. O empata percebe, mas sente-se aprisionado em uma rede que aperta cada vez mais. A contradição é cruel. Quanto mais ele desperta, mais se torna alvo da fúria oculta. E Jung, em seus avisos, deixava claro que a jornada da consciência é também a jornada da solidão, porque aqueles que enxergam demais dificilmente encontram eco ao seu redor. Você já sentiu essa solidão que pesa mais do que 1000 presenças? E, no entanto, é nesse abismo que nasce a força. O empata começa a perceber que não está condenado a ser vítima. Jung dizia que dentro de cada sombra há uma centelha de luz e que o verdadeiro despertar acontece quando essa centelha é reconhecida. O empata, que atravessa a dor sem se perder, descobre uma força silenciosa, uma clareza que nenhum narcisista pode controlar. É como se, no coração da escuridão, uma chama secreta começasse a brilhar. Você já sentiu que, justamente no momento em que tudo parecia perdido, algo inexplicável o sustentou? Mas cuidado, essa chama não é a vitória final. É apenas o início de uma batalha mais profunda, porque agora o empata já não pode fingir ignorância. Ele carrega o peso de enxergar e a responsabilidade de escolher. E essa escolha é o que diferencia aqueles que despertam dos que se perdem. O segundo bloco nos deixa nesse ponto de ruptura, quando o empata percebe que sua sensibilidade não é apenas um fardo, mas também um poder. E todo poder desperta medo, tanto no outro quanto em si mesmo, e a espiral continua a se fechar, mais densa, mais incômoda. O que Jung nos mostra é que o empata desperto é como uma rachadura no muro das ilusões. Ele não derruba o muro de imediato, mas sua simples existência prova que a muralha não é indestrutível. E é isso que o narcisista mais teme, a prova viva de que sua fortaleza pode ruir. Você já percebeu que às vezes basta uma pequena fissura para que toda uma estrutura desmorone? Talvez o seu despertar seja exatamente essa fissura que o mundo inteiro tenta esconder. O terceiro bloco se abre quando o empata desperto já não consegue negar o que sente. Jung dizia que a alma fala através de símbolos, e esses símbolos, quando ignorados, tornam-se fardos insuportáveis. O empata começa a ver esses sinais em tudo, em sonhos que parecem mais reais do que a vigília, em coincidências que doem como advertências, em palavras que não deveriam mexer tanto, mas deixam marcas invisíveis. É nesse ponto que o inconsciente não pede mais passagem, ele exige. Você já teve a sensação de que certas experiências voltam repetidas vezes até que você finalmente decida enfrentá-las?
o peso da consciência cresce. Cada encontro com o narcisista não é apenas uma batalha externa, mas um lembrete de algo não resolvido dentro de si. Jung alertava que projetamos no outro aquilo que não suportamos reconhecer em nós. E é justamente isso que torna a relação entre empata e narcisista tão devastadora. Ela não é apenas um embate entre duas almas, mas também um espelho cruel, onde feridas antigas se repetem. Você já percebeu que algumas pessoas entram na sua vida não para ensinar algo novo, mas para obrigá-lo a revisitar a dor que você tentou esconder? O terceiro bloco revela que esse ciclo não é um erro, mas um chamado. O empata que desperta percebe que cada dor é um código, cada sofrimento é uma chave para portas que estavam seladas há muito tempo. E abrir essas portas significa encarar lembranças, traumas e silêncios enterrados. Jung chamava esse processo de individuação, a jornada pela qual o ser humano deixa de viver apenas na superfície e mergulha na profundidade do seu ser. Mas mergulhar é arriscado. Quanto mais fundo se vai, mais forte é a pressão. Você teria coragem de seguir mesmo quando tudo em você pede para voltar à superfície? Nesse mergulho, o narcisista assume outra função, a de guardião do portão. Ele resiste, manipula, provoca, como se fosse a própria personificação da sombra, tentando impedir o despertar. É por isso que o confronto é inevitável. O empata, ao se aproximar de sua essência, toca exatamente no ponto onde o narcisista construiu sua fortaleza de ilusão. É um duelo silencioso, mas de proporções devastadoras. Quantas vezes você já sentiu que alguém fazia de tudo para apagar a sua luz? Não porque você o atacava, mas porque sua simples presença desmoronava o castelo de areia dele. E, no entanto, o verdadeiro campo de batalha está dentro. Jung nos lembrava que a sombra não desaparece ao ser exposta, ela precisa ser integrada. O empata que apenas foge do narcisista não desperta, ele apenas troca de cenário. O despertar acontece quando o empata entende que aquilo que o fere no outro também habita de alguma forma em si. É doloroso admitir, mas libertador. Porque nesse reconhecimento nasce a força de não se deixar aprisionar novamente. Você já se pegou odiando em alguém exatamente o que teme descobrir em si mesmo. O terceiro bloco intensifica a espiral, levando o empata a uma encruzilhada. Ele pode continuar sendo consumido pelas dores alheias, vivendo como uma esponja emocional que absorve tudo, ou pode escolher a travessia, reconhecer que sua sensibilidade é também seu poder. Mas essa escolha cobra um preço: solidão, incompreensão, rupturas inevitáveis. Jung dizia que a individuação isola, porque poucos estão prontos para enfrentar a própria sombra. E ainda assim, é nesse isolamento que o empata encontra sua voz mais verdadeira. Você já sentiu que no silêncio mais profundo era justamente onde você mais se encontrava? A tensão cresce, o narcisista pressiona, o mundo cobra e o empata sente-se à beira de um colapso. Mas é nesse colapso que algo se abre, como um vaso que se quebra para revelar o brilho do ouro oculto em suas rachaduras. É o paradoxo da ferida. Ela dói, mas também ilumina. O empata desperto aprende que a dor não é inimiga, é mensageira. E que atrás da dor existe uma verdade que sempre esteve esperando para ser reconhecida. Você já se perguntou se suas maiores quedas não foram, na verdade, a preparação para sua maior revelação? Nesse ponto do terceiro bloco, a narrativa se torna quase insuportável, porque o empata percebe que não há retorno. Ele já viu demais, já sentiu demais, não pode mais fingir que não sabe. É como atravessar um portal que se fecha atrás de você. Não há caminho de volta. O que resta é seguir adiante, mesmo sem mapa, mesmo sem garantias. Jung dizia que a alma humana tem bússolas ocultas e que basta escutar o inconsciente para não se perder. Mas a questão é, você confia nessa bússola ou ainda prefere seguir os mapas que os outros desenharam para você? E é aqui que o empata começa a perceber que sua presença no mundo é uma ruptura viva.
Ele não é apenas alguém que sente demais. Ele é a prova de que a mentira não pode durar para sempre. Sua sensibilidade se transforma em resistência silenciosa, em luz que incomoda, em espelho que ninguém consegue quebrar. Mas, ao mesmo tempo, essa posição exige coragem, porque ser a prova viva da verdade significa ser atacado por todos aqueles que vivem de ilusões. E talvez esse seja o maior dos avisos de Jung: o despertar não traz aplausos, mas perseguições. Você está pronto para pagar o preço da verdade? O terceiro bloco se fecha como uma espiral que puxa o espectador para dentro de si, deixando-o em estado de tensão permanente. A pergunta que ecoa não é se o empata deve despertar, mas se ele terá coragem de sustentar esse despertar até o fim. Porque uma vez que a chama acende, não há como apagá-la sem apagar também a própria vida. O quarto bloco começa quando o empata desperto percebe que o verdadeiro inimigo nunca foi apenas o narcisista lá fora, mas a parte de si mesmo que ainda deseja permanecer cega. Jung dizia que nada é mais assustador do que confrontar a própria alma sem disfarces, porque nesse espelho não há como mentir. É nesse ponto que o empata se vê diante do seu abismo interior, onde todas as sombras esquecidas esperam por reconhecimento. Você já sentiu que por trás de sua sensibilidade existe uma raiva silenciosa, uma dor antiga, algo que você não quer admitir, mas que continua vivo? Esse abismo é o território mais perigoso da jornada. O empata que desperta sente que não é apenas receptor da dor dos outros, mas também guardião de feridas ancestrais, histórias familiares nunca contadas, traumas coletivos que se escondem no inconsciente da humanidade. Jung dizia que o inconsciente coletivo é como um oceano subterrâneo que nos conecta, e o empata é aquele que, ao mergulhar, sente ondas que não são apenas suas. Esse peso pode enlouquecer se não for compreendido. Você já percebeu como certas dores parecem grandes demais para caber apenas em sua vida? É nesse terreno que o narcisista encontra sua força temporária, porque ele representa tudo o que o empata teme ser: frio, calculista, incapaz de sentir. Ele é a negação encarnada, a recusa em olhar para a sombra. E justamente por isso, ele atrai e aprisiona. O empata, por vezes, se perde tentando curar o narcisista, como se, ao salvar o outro, pudesse salvar a si mesmo. Mas Jung alertava: ninguém pode carregar o destino que pertence ao outro. O peso de negar a própria transformação é insuportável. Você já percebeu que quanto mais tenta salvar alguém, mais perde de si no processo? No quarto bloco, a jornada atinge um ponto crítico. O empata precisa escolher entre continuar sendo refém da dor alheia ou aceitar a solidão do caminho interior. Essa escolha não é teórica, ela é visceral, exige rupturas, cortes, despedidas. É como atravessar uma ponte em chamas, sabendo que não há retorno. O empata que desperta entende que não pode mais se esconder atrás da compaixão, porque compaixão sem limite se transforma em prisão. Você já se viu preso a uma relação que parecia amor, mas que, na verdade, era uma forma de aprisionamento? Jung dizia que a alma exige equilíbrio, e esse equilíbrio só acontece quando aprendemos a dizer não. Mas para o empata, esse não soa como um crime, como se abandonar o outro fosse o mesmo que trair sua própria essência. E é aí que o narcisista mais se fortalece, alimentando-se dessa culpa silenciosa. A libertação, no entanto, começa quando o empata entende que dizer não ao outro é, muitas vezes, dizer sim à própria alma. Você já sentiu essa culpa esmagadora por escolher a si mesmo? O quarto bloco revela que o despertar é também uma morte. Morte da ingenuidade, morte da necessidade de agradar, morte da ilusão de que é possível viver para salvar todos. Esse luto é profundo, doloroso, mas necessário. Jung lembrava que todo o processo de transformação é precedido pela morte de uma versão antiga de si. O empata, ao aceitar essa morte simbólica, abre espaço para uma vida que não é mais conduzida pelo medo ou pela culpa,
mas pela clareza. Você já percebeu como certas perdas, no fundo, foram portas disfarçadas para uma liberdade que você nunca teria encontrado sozinho? É nesse ponto que o narcisista começa a perder sua força, porque seu poder sempre esteve enraizado no medo e na culpa do outro. Quando o empata desperta e rompe essas correntes, o jogo muda. O narcisista não suporta perder o palco, não suporta ser invisível. Ele se agita, tenta manipular mais, mas a máscara já não convence. O empata, agora, enxerga a fragilidade escondida atrás da arrogância. Você já notou que aqueles que mais se impõem são, muitas vezes, os mais frágeis? O quarto bloco expõe essa virada. O empata descobre que sua vulnerabilidade é, paradoxalmente, sua maior força. Porque sentir não é fraqueza, é coragem. O narcisista se alimenta da negação, mas o empata se fortalece no reconhecimento. Cada lágrima aceita, cada dor encarada, cada limite estabelecido transforma-se em escudo invisível. É nesse ponto que o empata começa a caminhar com a dignidade de quem não precisa provar nada. Você já sentiu o poder silencioso de simplesmente não reagir, de não ser capturado pelo jogo do outro? Mas o perigo ainda não terminou. Jung alertava que no auge da transformação, há sempre a tentação de voltar atrás. O empata, ao perceber sua força, pode sentir saudade do tempo em que ainda se escondia, porque despertar é doloroso e exige responsabilidade. É nesse instante que o loop emocional se fecha. A sombra tenta seduzir, o inconsciente testa sua coragem e cada passo parece mais pesado do que o anterior. Você já sentiu vontade de desistir justamente quando estava prestes a romper um ciclo antigo? E assim, o quarto bloco se encerra como uma travessia em chamas. O empata agora está diante de um limiar definitivo. Não pode mais retornar ao passado, mas ainda não enxerga com clareza o futuro. Ele carrega em si a morte do que era e a promessa do que pode ser. E o narcisista, pela primeira vez, sente que perdeu o controle. O silêncio que resta é denso, carregado, quase insuportável. E a pergunta que fica é: será que você terá coragem de atravessar a escuridão final para encontrar a luz que sempre esteve escondida dentro de você? O quinto bloco começa no momento em que o empata, agora totalmente desperto, percebe que não existe mais caminho de volta. Jung já havia avisado: o despertar não é uma solução fácil, não é uma felicidade simples. Ele é, antes de tudo, uma luta interna, uma guerra constante entre a luz que deseja se expandir e a sombra que insiste em voltar. Mas como o sol que quebra a escuridão da noite, o empata começa a compreender que para realmente viver, deve ir até o fundo, deve enfrentar tudo o que sempre temeu. Você já sentiu essa necessidade urgente de mergulhar no abismo interior, mesmo sabendo que lá embaixo pode estar a verdade mais dolorosa? Agora, o empata caminha em um terreno onde o mundo externo já não importa tanto. Ele se tornou a própria ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o visível e o oculto. Mas ao fazer isso, ele não está apenas rompendo com o narcisista ao seu redor. Ele está rompendo com todas as versões de si mesmo que ainda estavam presas ao medo e ao conformismo. Jung falava que a individuação é esse processo doloroso de deixar para trás o velho eu, mas também dizia que o outro lado disso é a possibilidade de se tornar quem realmente somos. Mas quem somos, afinal, quando tudo o que pensamos que sabíamos sobre nós mesmos começa a desmoronar? O narcisista, naquele momento, sente o poder escapar de suas mãos como areia que escorre através dos dedos. Ele já não é mais o centro das atenções. O empata agora vê através de suas defesas, suas manipulações, seus jogos de poder. Cada sorriso falso, cada palavra calculada já não enganam mais. O narcisista, de algum modo, sempre soube que sua máscara era frágil, mas ignorava que o empata tinha o poder de desmoroná-la. O que ele não sabia era que, ao fazer isso, o empata não apenas o expunha, mas também o despojaria de algo muito mais precioso.
seu controle sobre o mundo à sua volta. Mas o quinto bloco é mais do que o fim do narcisista. Ele é o começo de uma nova era para o empata, onde a consciência do seu próprio poder se torna irreversível. E aqui está o paradoxo mais doloroso. Ao despertar, o empata percebe que por muito tempo foi escravo da sua própria bondade. Ele achava que a única maneira de existir era através da necessidade do outro, sempre disposto a ceder, a ajudar, a salvar. Mas essa necessidade era, na verdade, uma prisão, uma maneira disfarçada de se perder em um ciclo infinito de sacrifícios e desgastes. Jung dizia que os heróis que salvam os outros não sabem, muitas vezes, que precisam salvar a si mesmos primeiro. Você já percebeu que, ao se doar demais para os outros, acaba perdendo a si mesmo no processo? É nesse ponto que a revolução interior do empata começa a florescer. O poder que antes parecia ser uma maldição, agora é visto como uma fonte inesgotável de energia. Ele aprende que o seu verdadeiro valor não está no quanto pode absorver das dores dos outros, mas no quanto é capaz de se manter firme em sua própria verdade. E essa verdade começa a tomar forma de maneira sólida, como uma rocha que resiste ao tempo e à tempestade. O empata agora compreende que sua sensibilidade não é fraqueza, mas a maior fortaleza que pode existir. A pergunta que ressoa agora é: você seria capaz de reconhecer essa força dentro de si mesmo se fosse confrontado com ela? O quinto bloco não é apenas uma revolução interior. Ele é também uma batalha externa que toma proporções inesperadas. O narcisista, agora fragilizado, tenta de todas as formas manipular, distorcer a verdade, mas tudo parece escorregar entre seus dedos. O empata, que antes sentia a necessidade de salvar os outros, agora vê a farsa do narcisista por completo. E a verdadeira transformação ocorre quando ele entende que não há mais necessidade de lutar contra o outro, porque a verdadeira luta é contra as suas próprias dependências emocionais. Não é mais sobre derrotar o narcisista, mas sobre se libertar da ilusão de que algo ou alguém pode, de fato, preencher o vazio que existe dentro de si. Você já percebeu que, no fundo, o que você mais busca no outro é aquilo que já deveria encontrar dentro de si mesmo? Mas enquanto o empata mergulha em sua jornada de autodescoberta, o narcisista não desistirá facilmente. Ele sabe que perdeu o controle, mas fará de tudo para reconquistá-lo. Ele vai tentar reverter a situação com mais manipulações, mais palavras vazias, mais falsas promessas. O empata, agora, tem de fazer uma escolha difícil. Ele pode cair na armadilha, voltar a se perder, ou, finalmente, romper com a figura que o narcisista representa. Não apenas o outro, mas também todas as versões do empata que ainda estavam aprisionadas em busca de aprovação e aceitação. A pergunta se torna: você tem coragem de romper completamente com tudo o que lhe foi ensinado a acreditar sobre sua própria identidade? Aqui, no quinto bloco, o empata já não sente mais a necessidade de destruir o narcisista. Ele entendeu que, ao fazer isso, só perpetuaria a guerra. Em vez disso, ele simplesmente se afasta silenciosamente, como quem se retira de um jogo que já não faz mais sentido. E nesse afastamento há uma poderosa revelação. Ele não precisa mais da aprovação, da validação, do amor do outro. Ele já é suficiente, já é inteiro, já é todo o amor e todas as respostas que procurava. A libertação não vem da destruição, mas da total aceitação de quem ele realmente é. Mas, à medida que o empata se liberta, a dor se transforma em algo novo, em uma nova consciência que não mais se vê como vítima do narcisista ou do mundo. Ele se torna uma presença poderosa que, sem necessidade de palavras, transforma tudo ao seu redor. A luz que agora emana dele é inquebrantável, não porque ele tenha derrotado o outro, mas porque ele finalmente se permitiu ser quem é, sem medo. Esse é o clímax do quinto bloco. O empata, por fim, encontra seu centro.
E o narcisista, por mais que tente, já não tem poder sobre ele, porque a verdade do empata não pode mais ser distorcida. O quinto bloco já nos levou a um lugar onde o narcisista não é mais o centro da história, onde o empata finalmente compreende que a verdadeira libertação não vem de derrotar o outro, mas de reconciliar-se consigo mesmo. Agora, a jornada chega ao seu ápice, mas ao mesmo tempo ao seu verdadeiro ponto de partida. A luz que irrompe no coração do empata não é uma vitória externa, mas uma mudança silenciosa, como a maré que transforma a costa sem que ninguém a veja. O que o empata realmente venceu não foi o outro, mas a necessidade de ser aprisionado pela busca incessante de salvar a todos. Você já se deu conta de que muitas vezes o maior inimigo não é o que vem de fora, mas o que nos torna reféns das nossas próprias expectativas? O empata agora já não carrega mais a ilusão de que sua existência depende de outros. Ele entendeu que, para ser verdadeiramente livre, precisa parar de se perder nas sombras alheias e começar a caminhar em sua própria luz. Mas essa caminhada não é fácil. Não é um caminho pavimentado, mas uma estrada sinuosa e solitária. E é exatamente aí que a transformação acontece. No momento em que ele decide dar um passo, não em direção ao outro, mas para dentro de si. Jung falava que, quando nos tornamos conscientes de nossa própria sombra, deixamos de ser prisioneiros dela. O empata, ao longo desta jornada, foi aprendendo passo a passo a não mais fugir da escuridão dentro de si. Ele viu suas feridas, suas dúvidas, suas fraquezas, e ao vê-las, foi capaz de se curar. Não porque negou o sofrimento, mas porque o abraçou com uma coragem que poucos conhecem. E talvez seja isso, no fim, o que realmente importa. Não a luta constante para se livrar da dor, mas a capacidade de caminhar com ela e, ao mesmo tempo, transcender. O narcisista agora já não tem o poder que uma vez teve. Não porque tenha sido destruído, mas porque o empata, ao se tornar inteiro, deixou de ser vulnerável às suas manipulações. A verdadeira vitória do empata não está em exterminar o outro, mas em perceber que a liberdade dele nunca foi refém de ninguém. A batalha, que antes parecia ter um fim, agora não se encerra. Ela simplesmente se dissolve na compreensão de que, quando você se torna quem realmente é, nada mais pode aprisioná-lo. E essa transformação não é algo que ocorre de uma vez, mas um processo. Às vezes, em meio ao silêncio e à solidão, o empata se dá conta de que tudo o que precisa já está dentro dele. Não se trata mais de lutar contra o mundo ou contra os outros. A luta, se é que podemos chamar assim, é contra o medo de se revelar plenamente, de se entregar à vulnerabilidade, com a certeza de que, ao fazer isso, ele se tornará inteiro. Porque a totalidade não é a ausência de dor, mas a aceitação dela como parte da jornada. O eco dessa jornada, que atravessa os limites do tempo e do espaço, não se perde ao final do vídeo. Ele permanece como um sussurro suave nas paredes da mente do espectador. As palavras de Jung não se dissipam, mas se transformam em algo muito mais profundo. Uma lembrança de que, ao despertar, você deixa de ser uma peça em um jogo alheio e começa a ser o próprio jogo. O empata, em sua caminhada, não apenas transforma a si mesmo, ele transforma o próprio jogo, pois ao finalmente se reconhecer, redefine as regras de sua existência. Assim como as árvores que crescem em silêncio, o empata aprende a crescer sem pedir permissão. Sua força não está na resistência contra o mundo, mas na aceitação de si mesmo. A verdadeira libertação, ele descobre, não vem de mudar os outros, mas de permitir-se ser quem é, sem medo. E quando esse entendimento finalmente se instala, nada mais pode parar essa energia silenciosa, mas avassaladora. Você já sentiu que quando finalmente se permite ser você, o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente? Agora, o empata caminha em sua verdade, não com arrogância, mas com a humildade de quem sabe que cada passo dado é, na verdade, um retorno a si mesmo. Não há mais pressa, porque ele entende que o tempo nunca foi seu inimigo. Ele sabe que a vida, em sua essência mais pura, não exige que sejamos rápidos, mas que sejamos presentes. E é nessa presença, nesse agora, que o empata encontra sua verdadeira força.
Este caminho, que começou com dor e confusão, agora se revela como uma jornada de cura e autodescoberta. Mas a verdadeira mudança não está apenas nas palavras que ouvimos. Ela está no que fica dentro de nós, mesmo quando o som se cala. E por mais que o empata tenha enfrentado seus medos, ele sabe que a verdadeira liberdade não vem do fim da batalha, mas da aceitação da jornada como um processo contínuo de crescimento e transformação. Você já percebeu que a liberdade não está em escapar da dor, mas em aprender a viver com ela, transformando-a? E assim, ao chegar ao fim desta jornada, você já não é mais quem era antes. O empata que você conheceu dentro de si não é mais uma figura distante, mas uma energia que pulsa silenciosamente dentro de sua alma. O despertar é, afinal, um retorno a si mesmo. E o convite agora é simples, mas profundo. Siga em frente, na sua própria luz, e permita que sua jornada transforme não apenas você, mas todos ao seu redor. Porque no fim, a transformação verdadeira começa dentro de nós, e é aí que ela reverbera no mundo. Se essa jornada tocou você, se esse despertar já começou a vibrar em seu interior, não deixe que ele se apague. Curta, compartilhe e se inscreva, porque sua transformação só se fortalece quando você a reconhece. Deixe seu comentário, compartilhe o que tocou sua alma e permita que a verdade do que você ouviu se espalhe para outros que precisam dessa luz. A jornada nunca termina, ela apenas se renova a cada passo. Vamos continuar crescendo juntos.